Glória a Deus. Estamos em um mês muito especial, o mês de outubro, comemorando mais um aniversário da nossa querida igreja. E nesse mês estamos justamente vivendo uma série de mensagens. Começamos falando sobre amor, depois falamos sobre missões, depois falamos sobre unidade e hoje nós vamos falar sobre excelência. Isso mesmo, excelência. Essa é a nossa essência como igreja. Nós sempre entregamos aquilo que é mais do que esperado. E quando nós olhamos para 23 anos de história, vivemos circunstâncias, estações totalmente diferentes, mas em todas elas nunca nos faltou a excelência na entrega. E nós, quando olhamos para isso, vemos a excelência enraizada no nosso DNA, mas também vemos essa cultura ser implantada em você. Você mesmo que está aqui sentadinho, que faz parte da nossa igreja, você sabe o quanto nós amamos reverenciar a Deus e por isso nós fazemos tudo com muita excelência. Sabemos que nas Escrituras sempre iremos observar as atitudes, a forma como Deus fez, a forma como Deus conduziu, a forma como Deus se portou diante do seu povo. E vamos ver desde a criação, ainda em Gênesis, quando Deus chegou e deu o primeiro comando, dizendo assim, que haja luz. Nós vamos ver que Deus não só criou, como depois Ele voltou, e a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Após toda a criação, Deus fez essa observação, como se Ele estivesse testificando que aquilo que Ele formou ficou de forma excelente. Nós vamos ver na vida do próprio Jesus, ainda quando nós olhamos para as Escrituras e sabemos que as pessoas admiravam Jesus, acompanhavam Jesus, porque onde Jesus passava, multidões o seguiam. E em algum momento as pessoas olharam para Ele e o admiraram, dizendo, tudo que Ele faz é bom. E nós, como filhos de Deus, entendemos que o nosso propósito, a nossa responsabilidade é exalar o DNA do nosso Pai. E quando nós assumimos essa responsabilidade, isso também nos cabe a conduzir as nossas vidas em excelência. Excelência em todas as áreas. Excelência, ela é primordial. Excelência quebra a rotina do natural. E nós hoje vamos aprender 3 lições poderosas sobre como nos comportar ou como corrigir alguma atitude e comportamento para que estejamos vivendo em excelência diante de Deus. A Bíblia vai falar de um homem chamado Daniel. Daniel foi um grande homem usado por Deus, um dos mais inspiradores da Bíblia, porque ele tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia vai mostrar que Daniel saiu justamente de Israel com alguns de seus irmãos, o seu povo, e foi levado para a Babilônia para viver em um cativeiro. Mas nós vamos ver o rei Nabucodonosor bombardear Daniel e seus amigos, tentando implantar uma cultura para que os valores de Daniel fossem corrompidos, tentando até mesmo mudar o nome, tentando fazer de tudo que eles em algum momento dividissem a sua adoração. Mas Daniel era um adorador por excelência. Daniel era um homem que a Bíblia intitula ele, que ele tinha um espírito excelente. E esse espírito excelente fez toda a diferença na jornada de Daniel. Nós vamos ver que em meio a todas as crises que ele passaram, as pessoas tentavam acusá-los de algo, mas nada na vida dele era encontrado. Daniel era um homem incorruptível. E nós precisamos aprender que o mesmo Espírito que habitou em Daniel é o que habita em mim e que quer habitar também em você. Amém? Então vamos aprender 3 lições poderosas. A primeira é: a familiaridade não nos distrai, pois somos excelentes. O próprio Jesus, em um momento crucial, ele fez uma afirmação.
que está lá em Lucas 4, versículo 24. Quando ele chegou e disse: nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Eu sei que muitos de nós conhecemos essa passagem. Talvez você já ouviu, talvez você mesmo proferiu, até mesmo em um ambiente de brincadeira. Você disse: realmente o profeta não tem valor na sua casa. Mas o que Jesus aqui estava falando era justamente sobre a pessoa dele. Nesse contexto, Jesus havia acabado de ler as Escrituras no capítulo 61 de Isaías, que apontava para o cumprimento de uma promessa na qual Jesus era o cumprimento dela. E quando Jesus acaba de ler, justamente as pessoas que estavam ali ao seu redor começaram a olhar para ele com um olhar familiar. Não olharam para ele acreditando em quem ele estava dizendo que era, em quem ele demonstrava que ele era. Apenas olharam e disseram: não, esse daí eu conheço, ele é filho de José, é filho de Maria, ele é o carpinteiro. Esse daí eu vi desde pequenininho, eu vi ele nascer, vi ele crescer. Como assim ele é o filho de Deus? Isso nos ensina algo muito poderoso, porque muitas vezes nós nos envolvemos com tudo que Deus nos proporciona. Muitas vezes nós viemos até um culto como esse, estamos aqui em um ambiente de transformação, em um ambiente de milagre, em um ambiente de cura, porque onde o Espírito do Senhor está, há tudo isso e a plenitude do que há nele. Mas infelizmente nós caímos no erro de se familiarizar com esses ambientes. E quando nós nos familiarizando com isso, aí sim, há um erro muito perigoso. Porque o perigo é de nós estarmos diante de Deus e não reconhecer a glória dele. O perigo é estarmos diante de Deus e não reverenciar a presença dele. Sabe, quando eu falei sobre nós sermos filhos de Deus, carregar o DNA, as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: tudo que ele faz é bom. Será que as pessoas podem olhar para mim e para você e achar em nós essa mesma semelhança? Nós precisamos refletir e entender que a cultura que Deus colocou do céu sobre a terra é uma cultura de excelência. Então nós precisamos viver nessa cultura, no que a Bíblia institui, para que a gente combata a cultura do mundo. E só há uma maneira de fazer isso, é sendo diferente do que o mundo nos impõe a ser. Quando nós entendemos que a diferença está justamente não nas nossas palavras e sim também nas nossas atitudes, nós sabemos a importância de sermos a Bíblia, que muitos não leem. O problema é que quando nós deixamos a familiaridade tomar acesso de algumas áreas em nossas vidas, nós ficamos impedidos de ver aquilo que Deus fez com um olhar sobrenatural. Tratamos as coisas que sabemos que não é sorte e sim milagre, como se fosse algo comum, como se fosse algo corriqueiro. Isso aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel, lá em Números 11, vai relatar que eles estavam passando aquele período no deserto e recebiam o maná todo dia. Ele recebia o cuidado, o sustento de um Deus excelente que estava o tempo todo cuidando deles. Mas em um determinado momento eles olharam para aquele maná e apontaram para aquilo como se fosse uma comida normal. Eles passaram a olhar para algo que era milagroso como algo comum. Eu não sei se você chegou aqui precisando ampliar a sua visão espiritual. Eu não sei se você chegou aqui precisando mudar algum conceito na sua vida. Eu não sei se você chegou aqui precisando, elevar um nível de excelência de Deus na tua vida. Mas hoje Deus nos chama a quebrar esse ciclo da familiaridade. Ele vai nos impedir de ver Deus como realmente é, de ver a ação de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Outra coisa que a familiaridade faz com que a gente perca é justamente o reconhecimento da glória de Deus. É quando nós tratamos as coisas de Deus
como algo normal. Como eu estava falando, vemos a um culto, vemos a um ambiente como esse, mas será que nós estamos realmente entregando o nosso melhor, a nossa excelência? Porque não existe lugar melhor para nós priorizarmos que não seja a casa de Deus. Porque na casa de Deus nós estamos diante da presença dEle, reunidos como povo dEle, ouvindo a palavra dEle. Tudo que há neste momento aponta para o céu. E o céu deve ter toda a nossa atenção, não só para ouvir, mas também para obedecer. Sabe, nós precisamos literalmente mudar alguns conceitos. Conceitos que nos impedem de alcançar a excelência de quem Deus é na nossa vida. E infelizmente esse é o efeito da familiaridade. E como nós então, pastor, lutamos contra isso? Repita comigo: com os pensamentos, com as atitudes e com os hábitos excelentes. Nós precisamos entender que conhecimento sem prática, ele é algo incompleto. Precisamos entender que os nossos sonhos e objetivos que queremos alcançar na vida começam com a decisão de subir de nível hoje, se posicionando de forma excelente para que Deus ache em nós a maneira certa para nos conduzir aos lugares mais altos. Isso implica em quê, pastor? Que a excelência deve ser o nosso DNA, a nossa essência, não só na igreja, mas sim no dia a dia. Excelentes no trabalho, excelentes na família, excelentes no casamento, excelentes nos relacionamentos. Quando nós nos portamos de forma excelente diante das pessoas e nos ambientes que nós estamos inseridos, nós fazemos sempre a diferença. E se tem uma convicção que eu tenho e eu sei que você tem, é que Deus nos chamou não para viver de qualquer forma, mas para viver de forma excelente, para fazer a diferença onde quer que Ele nos coloque. Sua profissão deve ser exercida com excelência. Se você colocar a excelência em prática, com certeza você fará a diferença. E quando nós entendemos isso, aí a pergunta é: o espírito excelente de Daniel, o espírito excelente do próprio Jesus, está na minha e na sua vida? Se não, não tem problema. Hoje é o dia que você vai aprender a como tornar ele real em sua vida. Quando nós entendemos isso, aí sim, entendemos que a excelência não é um ato, e sim um hábito. Um hábito que deve ser cultivado todos os dias nos pequenos detalhes. E quanto mais nós cultivarmos, mais nós nos tornaremos excelentes. Deus nos convida hoje a entender que a nossa casa conta com a nossa excelência. Que a nossa vida profissional conta com a nossa excelência. Que a nossa igreja conta com a nossa excelência. Afinal, foi justamente se inspirando na excelência de Deus que nós saímos de uma igreja onde era uma multidão de 7 pessoas e se tornamos uma multidão de milhares e milhares. Mais de 11 campos espalhados no Brasil e no mundo, fora todas as expansões que Deus está fazendo nascer em cada estado e também fora do nosso país. Tudo isso porque nós reconhecemos que a nossa entrega deve ser uma entrega de excelência ao nosso Deus. Para isso, precisamos exercitar o hábito de entregar. Entregar além do esperado. Entregar além do que as pessoas esperam. É justamente desta forma que nós entendemos que iremos desfrutar das bênçãos diárias do Senhor. Quando nós entendemos que Deus nos trouxe a um nível e que Ele mesmo tem sempre um nível maior e melhor, é justamente a forma como nós entregamos a Ele que nos conduz até o próximo nível. Na nossa igreja, aprendemos que excelência não é algo que você alcança de vez em quando. É algo que você se torna quando decide diariamente
cultivar os hábitos que refletem a glória de Deus na sua vida. A segunda lição fala sobre a mediocridade. A mediocridade não nos limita, pois somos excelentes. O texto agora é o de Mateus 5:41, onde Jesus diz: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E o contexto aqui é muito claro, porque Jesus chegou então e afirmou isso, para que a gente caminhasse 1 milha a mais. Porque aqui, na lei romana, eles poderiam obrigar os judeus a ir 1 milha, carregando algo, cumprindo alguma tarefa. E Jesus chega diante dessas circunstâncias e diz assim: não caminhe apenas 1 milha, caminhe 2. O que é que Jesus então está querendo nos ensinar? Jesus está dizendo assim: o mundo diz que você faça aquilo que é necessário, mas o reino de Deus diz: faça aquilo que vai além. E quando o mundo diz assim, não precisa você, para que essa entrega toda? Para que se ajoelhar? Para que se quebrantar tanto diante de Deus? Nós somos aqueles que reconhecemos a grandeza dele, de um Deus excelente, que sabemos que nada do que nós fazemos, nada da nossa entrega, nada do nosso derramar diante dele vai suprir as nossas necessidades de reconhecer ele na sua soberania. Porque nós entendemos que nós nos reunimos aqui e não tratamos cada um culto como apenas um encontro. Nós tratamos cada culto como um encontro real do Rei, do Pai com seus filhos. Nós tratamos cada culto entendendo que é mais uma oportunidade de Deus salvar famílias, de Deus mudar destinos. Nós sabemos que a maior vontade de Deus é justamente mudar o destino dos seus filhos. E cada culto aqui é levado a sério. Nós entendemos que é justamente cada culto, cada dia que nós estamos aqui justamente por Jesus, para Jesus. Eu sei que eu estou aqui por Jesus e sei que você também está. E Ele nos convida a chamar um ao outro para caminhar mais 1 milha. 1 milha talvez seja acreditar numa pessoa que está precisando de um estender de mão. Acreditar em uma pessoa que está precisando ouvir a palavra, acreditar em uma pessoa que está precisando de acolhimento para reestruturar sua vida nos caminhos, na presença do Senhor. 1 milha a mais sempre vai fazer sentido sobre nós entregarmos o que nós muitas vezes não queremos. Mas Deus nos chama a fazermos entrega excelente. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para a nossa história de 23 anos e reconhecemos que o tempo todo Deus estava presente. Que o tempo todo houve bondade e fidelidade, houve muita misericórdia de Deus, mas também houve muita entrega da nossa parte e muita multiplicação. Porque no reino de Deus, a matemática é totalmente diferente. Muitas vezes nós limitamos a nossa vida porque queremos limitar o próximo passo dela através dos nossos recursos, através dos nossos entendimentos. Mas deixa eu te dar um testemunho aqui. Talvez você chegou na igreja recentemente, mas aqui, esse templo todo, ele começou a ser construído justamente com algo que era pouco, diante de tudo que precisava ser feito. Mas esse pouco foi entregue nas mãos daquele que pode transformar. E quando nós entregamos nas mãos dele, ele faz uma obra excelente acontecer no meio do seu povo. Eu lembro como hoje, quando o pastor Arthur chegou para mim e disse assim: filho, faz um orçamento e vê quanto é que nós precisamos gastar apenas para construir a parte estrutural, as estacas. Eu fiz o orçamento, mandei para ele, ele disse assim: divide, filho. Eu disse: divide. Ele disse: então vamos começar. Nós só temos esse mesmo valor na conta, mas nós vamos começar. E Deus não vai fazer parar. Começamos. Tudo isso foi construído em tempo recorde.
Mas não porque pastor Arthur contou com recursos, mas porque pastor Arthur sempre entregou as rédeas dessa igreja nas mãos daquele que sempre multiplicou o pão. Sempre. Nós sempre reconhecemos, e Deus sabe do nosso coração como igreja. Vocês acham que pastor Arthur e pastora Thalita estão satisfeitos porque tudo isso aqui está lindo e magnífico? Não, eles sonham com algo muito maior, eles sonham em fazer algo muito melhor. Mas por quê? Porque nós entendemos que Deus é um Deus de excelência. Quando nós entregamos a excelência para as pessoas, estamos revelando o quanto nós temos de excelência de Deus. Nós sabemos, tudo que nós fazemos aqui é com muita entrega, é com muito doar, é com muito sacrifício, mas sabemos para quem estamos fazendo. Sabe, Deus nos convoca a sermos justamente esse exército, porque a igreja não é essas paredes, a igreja não é essa estrutura, a igreja sou eu, sou você, somos nós. A igreja precisa viver essa cultura e mostrar para o mundo que tudo isso é fichinha diante do que nós iremos receber dele lá no céu. Porque se isso aqui para muitos é luxo, imagina quando nós chegarmos no céu para andar nas ruas de ouro. Sabe, o problema é que nós deixamos muitas vezes a mediocridade corromper o nosso coração. E aí acabamos caindo no erro de pensar que a nossa missão é fazer apenas o que é necessário. Que a nossa missão é só fazer o que todo mundo faz. Sabe, escuta uma coisa, Deus nos chamou para sermos diferentes dos iguais. Igual todo mundo é, mas Deus nos chamou para sermos diferentes. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que você pode fazer, é sobre a sua entrega, é sobre nas mãos de quem você coloca e nos pés de quem você se rende. Isso faz toda a diferença. Mas infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde muitos decidem viver essa cultura da mediocridade. Quando nós olhamos para as crianças hoje em dia, elas já vão para a escola não mais com alvo em tirar a nota máxima ou 10. Ela vai com foco em tirar o 7, porque é a média necessária para passar. Nós vamos ver pessoas que estão inseridas em um trabalho, em uma profissão, onde muitas vezes ela pediu e hoje está lá apenas fazendo o que lhe pedem, para que ela possa se manter empregada. Sabe, nós vemos pessoas desistir de relacionamentos simplesmente porque não querem dar um passo a mais e pagar um preço de ser excelente. Excelente no casamento. Porque, deixa eu te perguntar, você que é casado e você que vai casar, aprende. Muitas vezes você cai no erro porque acha que já está casado e não deve mais cultivar o amor, não deve mais valorizar os mínimos detalhes do amor, não deve mais cuidar da sua pessoa amada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você conheceu esse chuchuzinho lindo da sua vida, você tratava ela da mesma forma, ele da mesma forma que você trata hoje? Porque quando a gente se conhece, a gente fica feito menino com pirulito na boca. Todo dia, toda hora é uma oportunidade de a gente dar um bom dia, boa tarde, boa noite. É uma oportunidade, bom dia, já acordou, já disse que te amo hoje. Aí passa 2, 3, 5, 10, 15 anos de casado. E a pergunta é, por que você deixou de cultivar isso? Se para conquistar o amor da sua vida você deu o melhor, você tem que continuar desenvolvendo o seu melhor a cada dia. Porque Deus tem sempre um nível melhor, Deus tem sempre um nível maior para conduzir a sua casa, o seu casamento. O problema é que muitas vezes nós mesmos nos limitamos àquilo que nós estamos vivendo e achamos que não tem como melhorar.
Olha para essa pessoa linda e diz assim para ela: Deus quer melhorar a tua vida hoje. Mas para isso você deve parar de viver de forma medíocre. E eu não estou falando que mediocridade é você viver de forma desonesta. Não é isso não. Mediocridade é você viver, levar a sua vida tentando dar um jeitinho nas coisas e nunca fazer as coisas da sua melhor forma. Quem é excelente faz sempre o seu melhor. A terceira e última lição. Olha aí, vocês são uma igreja excelente, gente. Porque vocês colocam em prática o que é ensinado. Terceira e última lição. O perfeccionismo não nos define, pois somos excelentes. Eclesiastes agora, capítulo 9, versículo 10. O texto diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Para quem considera o perfeccionista alguém que busca a perfeição, deixa eu te dizer uma coisa: você está totalmente errado, equivocado. O perfeccionismo é aquele que vive na tentativa de alcançar aquilo que ele nunca consegue alcançar. E eu estou falando isso porque perfeição nós nunca iremos ter, mas nós precisamos entender que se o nosso Deus é excelente, nós iremos ser aperfeiçoados a cada dia na presença dEle. E o que Ele mais quer é justamente aperfeiçoar a minha e a sua vida, nos tratar, nos moldar. Mas nós precisamos entender que se tiver algo de bom na nossa vida, que as pessoas devem reconhecer, isso não pode vir de mim e de você, deve vir do alto, do Senhor. Acabei de ler Eclesiastes 9, versículo 10. E o texto foi escrito justamente por um homem chamado Salomão. Salomão, um grande rei, que fez tudo com muita excelência, até mesmo o seu pedido diante de Deus, quando ele pediu sabedoria. Ele se posicionou de forma excelente e por isso Deus fez com que ele fosse o rei da excelência. A Bíblia vai narrar que Salomão era conhecido por todos, com boas referências. Falavam bem de Salomão, dizendo que ele era um rei próspero, que o seu reinado era um reinado bem sucedido, que as pessoas viviam, maravilhadas na sua presença, o cuidado com o povo, a forma como ele administrava tudo era de forma excelente. Em 1 Reis, capítulo 10, nós vamos ver uma narrativa de uma mulher chamada Rainha de Sabá, que vivia em outro país, e essa mulher ouve as pessoas falar sobre Salomão. Então ela toma uma decisão e diz: eu vou até lá, eu vou até Israel, eu vou realmente ver, vou contemplar com meus olhos se esse homem é tudo isso que esse povo fala. E a Bíblia diz que essa mulher chegando lá, ela entrevista Salomão, ela faz perguntas para Salomão, Salomão responde a ela com muita sabedoria, ela começa a observar a forma como Salomão administrava tudo, ao ponto de ela chegar a uma conclusão e dizer a ele: tudo que falavam de você não se compara com o que eu estou vendo diante dos meus olhos. O que eu vi aqui é algo muito maior e melhor do que o que todo mundo fala. E a pergunta que eu faço é: Salomão, quando chegou diante de Deus, antes dele chegar nesse patamar, ele fez o pedido e disse: Deus, me dá sabedoria para governar aquilo que é teu. Ele reconheceu que o povo, o trono, tudo era de Deus. E por que você está falando isso, pastor? Porque talvez hoje seja o dia em que você também precise reconhecer que tudo que você tem foi Deus que te confiou. E talvez você precise, assim como Salomão,
Pedir sabedoria a Deus para governar com excelência aquilo que Ele colocou em suas mãos. Eu não sei de que forma você tem levado a sua própria vida. Eu não sei de que forma você tem levado a direção da sua família. Eu não sei de que forma você tem cuidado da sua vida espiritual. Eu não sei de que forma você tem cuidado dos seus dons, de talentos, das promessas que Deus tem feito um dia para a tua vida. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, filho ou filha, pede sabedoria e começa a governar de forma excelente aquilo que eu confiei em tuas mãos. Quando nós entendemos que a nossa vida deve ser justamente essa prestação de contas diante do Senhor, nós estaremos vivendo diante dEle como pessoas excelentes. Eu queria te convidar a ficar de pé, por favor. Nós entendemos que a excelência na entrega, na adoração, fará sempre a diferença. Sabe, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é o teu nível de intimidade com Deus, qual é o relacionamento que você tem com Ele, eu não sei qual o tamanho da tua fé, eu não sei qual problema você está enfrentando, qual a tempestade, sabe, está te fazendo sentir que teu barco está por um fio, mas eu sei que a solução sempre estará diante de Deus. Na forma como você se posiciona na presença dEle, isso sempre fará a diferença. Eu sei que Deus te atraiu até aqui por este propósito, para que você, a partir de hoje, faça uma entrega de excelência, tomando atitudes de excelência, mudando hábitos por excelência, fazendo com que a sua vida exale essa excelência. Porque essa excelência só pode ser vivida quando nós estamos na presença de Deus. Porque Deus é quem nos torna excelentes. João Batista já falava: nenhum homem, e quando ele fala nenhum homem, é sobre a humanidade, homem e mulher, pode viver na terra algo que não seja dado do céu. João Batista, quando faz essa afirmação, dizendo assim: nenhum homem pode viver nada na terra sem que do céu não lhe seja dado. É justamente mostrando para mim e para você que nós não podemos viver a nossa vida de qualquer forma, que nós não podemos levar a nossa vida de qualquer jeito, porque nós reconhecemos que somos filhos de Deus, que fomos criados para viver por um propósito, e esse propósito é justamente revelar o DNA do nosso Pai. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos, faça desse momento um momento de adoração. Nós vamos entoar o louvor. Enquanto esse louvor é entoado, eu não sei o que é que você precisa realinhar, eu não sei qual propósito você precisa hoje colocar diante de Deus, mas eu queria que você se rasgasse nesse momento, aproveitando a oportunidade de reconhecer o trono da excelência de Deus que precisa ser erguido na sua vida.